E aí, tricolorzada? E aí, São Paulinada? De todo o Brasil, de todo o planeta, chateado, né? Oh, meu Deus do céu, bem triste com a apresentação do São Paulo. Agora há pouco, lá em São Januário, contra o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, né? Pelo amor de Deus. Que coisa, que partida complicadinha, chata, mal jogada e, de alguma maneira, também garfada, né? O Daronco que tinha dado, né, aquele pênalti lá no Maracanã contra o Fluminense, já no apagar das luzes daquela partida, hoje voltou a ser o Daronco que a gente já conhece, né? Que absurda a expulsão do jogador Raniel, mas enfim, vamos falar bastante, vamos repercutir um pouco disso no São Paulo Raiz com o Rony Altieri no YouTube. Tá bom, gente? Quem ainda não conhece, por gentileza, convida aí o amigo tricolor também para conhecer o trabalho do São Paulo Raiz, falando das coisas do São Paulo, falando da história do São Paulo, falando dessa ultimamente tão sofrida torcida tricolor e tão gloriosa ao mesmo tempo, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho da partida. Realmente, gente, o São Paulo de alguma forma não jogou bem o jogo, não veio da maneira que a nossa coletividade esperava. Eu vou dividir de duas maneiras, basicamente, aquilo que eu vou falar para vocês hoje, tá certo? A primeira delas, uma coisa é a expulsão do Raniel. Um absurdo de expulsão, né? Uma das coisas mais bizarras que eu já vi ultimamente em se tratando de árbitro, em se tratando de VAR. A culpa não é do VAR não, né? É que a gente fala o VAR, mas a culpa não é do VAR. A culpa é de quem tá olhando o VAR lá. No caso, o Vin Diesel lá do Rio Grande do Sul, né? O árbitro lá que chamou o Daronco, eu não sei nem pra quê, porque o Daronco estava perto do lance, realmente foi pé alto do Raniel, mas se você notar, o Raniel não está olhando nem para o jogador, ele está olhando para a bola, ele foi bizonho na jogada, né? Ele fez um lance perigoso, é claro, não se discute. O Daronco podia ter dado até um cartão amarelo para ele pelo lance, né? Que ele acabou atingindo o jogador do Vasco daquela maneira. Agora sim, ele deu, parou, aí o VAR chama para mostrar o lance. Não satisfeito em mostrar, eles discutem durante 6, 7 minutos o que foi ou o que não foi. E não satisfeito em discutir 6 ou 7 minutos, ele me mete a mão lá no bolso do calção, a torcida do Vasco já fez a festa e a gente já começou a chorar. Vermelho pro Raniel, um absurdo o que nós vimos hoje à tarde em São Januário. Muito bem, ponto. Isso aqui fica para esse lado. Por que fica para esse lado? Porque desse lado aqui eu vou colocar o péssimo jogo do São Paulo, né? A fraca apresentação do São Paulo. O São Paulo não jogou bem, né? O São Paulo não foi organizado, o São Paulo não foi determinado. Eu costumo dizer o seguinte, quando falta organização, tem que entrar a vontade e a determinação, né? A posição que o São Paulo ocupa na tabela exige muito do São Paulo com relação a isso. Ah, vai jogar tijolo quando perde, quando dá abraço quando ganha, elogia quando ganha. Ué, isso chama futebol ou não? Ou não é assim que funciona? As críticas são sempre para construir uma coisa melhor e para atingir um objetivo. No caso, pelo menos meu, que eu desejo, é o título do Brasileiro esse ano. O São Paulo tem elenco para isso, o São Paulo tem camisa para isso. Só que precisa jogar mais bola do que jogou. Portanto, é bom separar a expulsão do futebol jogado. Ah, Rony, mas você perde o jogador, aí desequilibra. Gente, nós estamos jogando contra o Vasco, gente. Olha a posição do Vasco na tabela, né? Nós estamos jogando lá em São Januário, que a gente já cansou de ir lá e ganhar. Cansou de ir lá e bater. Em momentos mais terríveis. Ou seja, todo o desenho da partida, ele estava numa boa apresentação de São Paulo, que é o que nós queríamos, o que nós esperávamos. Afinal de contas, são 5 vitórias consecutivas, mesmo sabido que o time não vem se apresentado de maneira exuberante, de maneira maravilhosa, não vem jogado bem na verdade, mas ganhou, né? Isso que é importante. Se não dá para ser o ideal, jogar bem e ganhar, tem que ser o possível. Ó, não jogou bem, mas ganhou. Beleza. Vamos continuar assim, até porque o futebol, né, o nível técnico do futebol está muito baixo, o nível tático está muito baixo do futebol brasileiro. Pois bem, o São Paulo começou o jogo tranquilo, parado, né? O time praticamente não jogando. O Vasco acuou o São Paulo na defesa, fechou o São Paulo. O Luxemburgo conhece, ele sabe o que faz, mesmo com um time muito limitado, ele empurrou o São Paulo e o São Paulo não conseguia sair dali.
A bola não conseguia sair dali de trás. O Dani Alves ficou blindado ali entre o meio-campo do Vasco, muito bem cercado, portanto a bola não saía, e quando saía não chegava no pé do Dani, que era incumbido de fazer a distribuição do jogo. O Juan Fran não desceu no primeiro tempo, o Léo não sabe descer, então aí não tem jeito. Aí o time fica completamente preso. O que a gente espera do nosso treinador? Agilidade. Ah, Rony, mas vai mudar jogador com 15 minutos de jogo? Não, não. Faça dentro de campo alguma coisa diferente. Desloque, Daniel, já tô vendo que aí você tá marcado, velho, você não vai jogar. Vem pra cá, mexa no time. Dá uma ajeitada no time, né? Traz o Daniel mais para ser quase um volante ali, ou mesmo na ala. Tira o Léo dali, que já estava com o amarelo, joga o Léo para o outro lado, tira o Léo, mete Juan Fran na esquerda, põe Lisiero na esquerda, traz Daniel para o meio, faz alguma coisa com o cara. Não dá para passar o primeiro tempo sem fazer nada, que foi o que aconteceu com o São Paulo. Completamente dominado pelo fraco time do Vasco. Fraquíssimo time do Vasco, completamente dominado. O São Paulo teve uma oportunidade já no final do primeiro tempo com o Everton, poderia ter feito aquele gol, perdeu o gol porque a bola sobra para ele do jeito que ele quer no pé esquerdo dele. Ele podia carregar, ele podia fazer o que ele quisesse, só não podia fazer o que ele fez, que atrasou a bola para o goleiro. Tá certo? Lembrando que o primeiro lance que o goleiro do Vasco pegou na bola foi para bater uma falta do lado direito da sua defesa. 15 minutos de jogo ele não tinha visto a cor da bola. O São Paulo que não chutou a gol, o São Paulo que não chegou ao ataque do Vasco nesse primeiro tempo. O pessoal fala, mas expulsou, aí prejudicou o time. Gente, o que eu vi, de repente alguém viu diferente, fica à vontade para botar aí nos comentários. O que eu vi foi um São Paulo um pouco melhor, com um a menos, do que o que estava sendo com o time completo. Meu Deus, né? Que fase é essa? O São Paulo volta para o segundo tempo, volta com um pouco mais de movimentação, né? Talvez a conversa com o Cuca tenha gerado um pouco mais disso. Nós estamos com um a menos, mas é o centroavante, nós vamos armar assim, vamos arrumar assim, né? O Vasco com menos poder de marcação no campo do São Paulo, talvez porque o São Paulo tenha se ajustado no intervalo, porém, meu Deus do céu, lá vai nós tomar um gol de escanteio, né? Lá vai nós tomar um gol de escanteio. Não peguem no meu pé, porque eu vou falar do Anderson Martins, por favor, não peguem no meu pé. Mas se você olhar o lance de escanteio, ele chegou uma semana depois no cara que primeiro desvia a bola para o jogador do Vasco fazer o gol. Olhem isso. Escanteio, gente, é um por um. É um com cada um marcando o seu jogador. Não dá para um jogador daquele ficar sem marcação e o zagueiro chegar lá 3 dias depois. Não pode. Tudo bem, tomou 1-0, aí o time realmente tentou, esboçou algum tipo de reação, sem perigo algum para a meta do Vasco. Ou vocês viram o goleiro do Vasco fazer uma defesa que seja. Se vocês viram, me coloquem por gentileza, porque eu não vi. Eu não vi uma defesa do goleiro do Vasco. Nós não amolamos a defesa vascaína, nós não fizemos nada do meio de campo para frente. Rola mais um pouquinho de futebol e, novamente, um gol bizarro, né? A bola cai na esquerda do ataque vascaíno, o Arboleda estava lá cobrindo não sei quem, estava lá marcando o jogador lá na direita. A bola vem para a área, cadê os nossos zagueiros? Cadê o Anderson Martins? O Lisiero já estava arrastando a perna. Ou seja, nós tínhamos uma fazenda entre o Lisiero e o Anderson Martins. E o Arboleda estava lá na direita. Uma fazenda. E o jogador lá com 100 e não sei quantos anos, que nem correr mais corre, chega na bola e mata o jogo e faz o gol. E a partir daí não tem mais o que falar, não tem mais o que fazer, a não ser lamentar ainda, ir para São Januário e escutar olé do Vasco. Olé do Vasco. Pelo amor de Deus, que tempos são esses? Jogo para ser apagado. Jogo para ser apagado da memória da nossa coletividade, né? Pela péssima arbitragem, pela expulsão injusta do Raniel, pela péssima partida do São Paulo, né? Alguns jogadores ali se escondendo, não produzindo, não indo bem, né? Realmente o São Paulo tem uns momentos que dá uma desligada, que parece um negócio horrível. Ah, Rony, hoje é só paulada, hoje é só cornetada, hoje é só... Se você quiser entender assim, Sabe por quê? Porque eu não gostei do que eu vi. Se você gostou, por favor, repito, coloque aí, escreva aí no comentário, que é importante também a gente ter essa outra visão. Eu não gostei do que eu vi, eu esperava um outro São Paulo, eu esperava uma outra organização de time, eu esperava uma outra vontade pela posição
que o São Paulo tem na tabela. Eu esperava um outro jogo muito diferente desse que eu vi, né? Repito, o Cuca tem que ser mais ágil para mexer nesse time, para mexer nesse meio. O Dani estava lá completamente isolado e ficou isolado durante a partida inteira. Só no final ele volta para ser um volante. O Lisieiro não aguentou terminar o jogo. Gente, o que acontece com a nossa parte física? O que acontece com a nossa parte médica? A gente repete, a gente fala isso inúmeras, 1000 vezes a gente fala disso e não tem retorno nenhum e ninguém sabe o que acontece. Sabe o que o pessoal fala? É azar. Gente, até quando nós vamos tratar isso como azar? Agora o Antony também se lesionou, o Lisieiro não aguentou a partida inteira, saiu. Até quando a gente vai viver disso? Até quando a gente vai viver de Pato, que estava correndo o jogo contra o Santos, destruiu a partida, fez gol, acabou com o jogo, pediu para sair, para ser aplaudido pela torcida, sente dor na perna e fica 15 dias sem jogar. O Pablo, que talvez volte no sábado, enfim. Repito, o elenco do Refis hoje é mais forte do que o elenco do São Paulo. Olha que ponto nós chegamos, né? Realmente estou muito chateado com essa derrota, eu não esperava. Repito, vamos separar as coisas, né? Sim, a expulsão do Raniel prejudicou o São Paulo. A expulsão do Raniel foi um absurdo, um dos maiores absurdos que eu vi nesses tempos novos de VAR. E a culpa não é do VAR, a culpa é do juiz, né? Senão daqui a pouco o VAR fica culpado, coitado, o juiz fica isento. Um absurdo. Prejudicou o São Paulo, claro. Primeira parte. Segunda parte, São Paulo não jogou nada. São Paulo não jogou nada, não vinha jogando já com o time completo em campo. Então nós temos uma semana de treinamento para o Cuca pôr a cabeça no lugar, arrumar melhor esse time, verificar se realmente o Dani tem que jogar ali naquele meio na armação, se não é melhor ele voltar para a ala, se não é melhor ele jogar na frente no lugar do Antony, que não sei se vai estar machucado para o jogo de sábado, né? Então assim, nós temos aí 1000 coisas, 1000 maneiras de recompor esse time. Talvez tenha a volta do Pablo, não vai ter Raniel, ainda bem, mas nós vamos ter a volta do Pablo. Everton, pelo amor de Deus, né, Everton? Corre e nada. Você não vê uma jogada do Everton que você fala, cara, que jogada. Corre demais e não produz absolutamente nada. Preocupado demais também com isso. Mas aí tem a volta do Reinaldo na esquerda. Oh, meu Deus, que tempos são esses que a volta de Reinaldo é comemorada, porque o Léo realmente é extremamente limitado para ser lateral do São Paulo. Péssima contratação do Léo, péssima contratação de um jogador, porque o jogador tem uma oportunidade que nem tem hoje, ele tem que arrebentar. Se ele não arrebenta, ou porque ele está com medo, ou porque ele não joga bola. São dois fatores, né? Basicamente é isso. Treinar essa semana, preparar o time melhor, organizar melhor o time, porque sábado tem Renato Gaúcho. Sábado tem Renato Gaúcho, tem o Grêmio, que historicamente traz dificuldade pra gente. Né, Cuca? Então vamos trabalhar melhor isso, vamos arrumar, vamos organizar esse time de alguma maneira, para sábado ganhar ou ganhar. Não dá para ter outro resultado sábado. O Grêmio tem final terça-feira de Libertadores, né? Tem final na terça-feira. O Grêmio a semana que vem tem Atlético do Paraná, também final de Copa do Brasil. Vocês entenderam o final que eu estou falando. Então o pessoal vai falar, mas não é final, Rony. Não. Entendam a importância da partida, né? E no sábado, portanto, o São Paulo tem que bater no Grêmio. Não tem outra coisa para fazer para continuar lá em cima da tabela, que é o nosso principal objetivo. Perdemos o jogo hoje? Perdemos. Perdemos por força de uma expulsão absurda e perdemos porque não jogamos absolutamente nada. Essa é a realidade, essa é a verdade, e a crítica, ela é construtiva. Ela serve para a gente acordar, para o Cuca beliscar os jogadores e falar, pessoal, foi o que muita gente comentou, em determinados momentos da partida parecia que o São Paulo, os jogadores do São Paulo estavam com o nariz em pé, né? Pareceu que já estavam voando na liderança do campeonato, 10 pontos na frente do segundo colocado. Menos, né, pessoal? Menos. O São Paulo tem ganhado as partidas, mas não tem jogado bem, a gente sabe disso. E quando não joga bem e perde, aí o problema vem à tona. Que sábado a gente reverta tudo isso e retome o caminho rumo ao título. Tá bom, pessoal? Grande abraço, a gente volta a se falar. São Paulo Raiz na área, Rony Altieri. Valeu, pessoal, grande abraço.